nossa aula de concordância verbal. Acompanhe comigo as regras gerais e alguns casos especiais. Regra geral é a seguinte: o verbo ele deve concordar com o núcleo do sujeito. Para isso, pense aqui novamente aquele conceito que vem da sintaxe do que é sujeito. Sujeito é sobre quem ou sobre o que se declara alguma coisa. É sobre ele que nós estamos falando. Então, o verbo vai concordar com o núcleo desse sujeito. O que é o núcleo? É a palavra mais importante, que tem o significado mais forte lá dentro do sujeito. Acompanhe no exemplo. Os dias passavam lentamente por nossas vidas. Aqui o sujeito é os dias. A palavra mais importante dentro do sujeito, dias. A palavra dias está no plural, por isso o verbo passar concorda no plural com dias. E assim nós temos a regra geral. Acredito que nessa situação básica você não tenha tantas dúvidas, mas veremos as outras regras quando a coisa se complica um pouco. O caso do uso do se. O se pode surgir como pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. De acordo com cada um desses casos, a concordância se dá de maneira diferente. Primeiro, como pronome apassivador. Quando se for um pronome apassivador, o verbo concordará com o sujeito. Observe, realizam-se muitas consultas neste espaço. Esse realizam-se, ele é equivalente a são realizadas. Muitas consultas são realizadas neste espaço. Muitas consultas nesta sentença é o sujeito, sofrendo a ação de serem realizadas. Por isso, realizam-se, o verbo no plural, concordando com muitas consultas. Realizam-se muitas consultas. Agora, a outra situação. O se como índice de indeterminação do sujeito. O se é índice de indeterminação do sujeito e aí o verbo é mantido na terceira pessoa do singular, ou seja, não variará. Averigou-se o caso muito rapidamente. Quem averigou o caso? Não sabemos, ficou indeterminado. Há alguém que praticou essa ação de averiguar, mas não sabemos quem é. Então, o se indeterminou o sujeito. Mantém o verbo na terceira do singular. Averigou-se. Que e quem como sujeito. O que e o quem podem funcionar representando alguma outra palavra que esteja no texto ou até mesmo dentro daquela sentença. E as regras empregadas são diferentes. Veja, quando o sujeito for o pronome relativo quem, o verbo será mantido preferencialmente na terceira pessoa do singular. Não fomos nós quem entregou o documento. Como aqui eu tenho quem, fica quem entregou, mesmo tendo nós antes do quem. O outro caso. Quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente. Não fomos nós que entregamos o documento. Neste caso, o antecedente é nós, então entregamos está concordando com o nós, que antecede o pronome que. Expressão partitiva mais nome no plural. O que é uma expressão partitiva? É uma expressão que indica parte, fração, uma determinada quantidade em relação a um conjunto. Mais um nome no plural na frente terá uma regra específica para essa situação. Veja, o verbo pode ser colocado no singular ou no plural. Um grande número de manifestantes tomaram a rua. Eu posso utilizar tanto tomou quanto tomaram. Por quê? Vou concordar com a expressão um grande número de ou com a palavra manifestantes? Tanto faz, as duas maneiras estão corretas. Silepse. Silepse é um conceito interessante. Ocorre no texto quando nós concordamos com a ideia expressada e não com a palavra escrita ou falada. Eu posso ter uma silepse de número ou uma silepse de gênero. Observe os exemplos. Silepse de número. A aglomeração invadiram a rua toda. Hugo, mas isso está errado? Não exatamente. A palavra aglomeração dá a ideia de uma quantidade maior de pessoas, não é isso? Então, o verbo invadiram está concordando com essa ideia expressada pela palavra aglomeração e não com ela ali no singular. O próximo caso, de pessoa. Os estudantes sempre fazíamos apresentações. Poxa vida, os estudantes, terceira pessoa, fazíamos primeira. O que aconteceu? Provavelmente, o autor dessa sentença, ele era um dos estudantes. Então, ele concordou com a ideia expressada.
Olha, eu pertenço a esse grupo de estudantes, então nós fazíamos. Mesmo que o sujeito declarado ali escrito seja os estudantes na terceira. É tranquilo, aqui ele concordou com a ideia de pessoa expressada pelo sujeito e não com o sujeito falado ou grafado. Isso se chama silepse de pessoa. Agora, os casos que mais geram dúvida, sujeito composto. Por quê? Quando nós temos somente um núcleo, é tranquilo. Tem aquele núcleo, eu concordo com ele. E quando eu tenho dois ou mais, concordo com um, concordo com os dois, com o mais próximo. Vejamos as situações. Núcleos ligados por ou nem. Quando ou nem indicarem exclusão de um dos núcleos do sujeito, verbo no singular. Um time ou outro ganhará a final. Nem este time nem o outro chegará à final. Nesses casos, surge uma ideia de exclusão, então o verbo fica no singular. Veja, não é possível que os dois times ganhem a final, então ou um ou o outro. Eu tenho uma eliminação aí, um time foi excluído. Já no segundo caso, nenhum nem outro chegará à final. Nenhum dos dois, os dois foram excluídos. Também tem o verbo no singular. Outro caso, quando ou nem não indicarem exclusão de um dos núcleos do sujeito, verbo no plural. A pobreza ou a injustiça levam as pessoas à revolta. Tanto a pobreza quanto a injustiça levam as pessoas à revolta. Não houve exclusão nem de uma nem de outra, então o verbo é colocado no plural. Núcleos ligados por e. Quando os núcleos estão ligados por e, há uma questão da colocação do sujeito. Se o sujeito estiver antes do verbo, a situação é uma. Se o sujeito estiver após o verbo, a situação já é outra. Depois do sujeito, verbo no plural. José e Joana viajaram para Natal. Como o sujeito está antes do verbo, o verbo foi mantido no plural, concordando tanto com José quanto com Joana. Antes do sujeito, verbo no plural ou concordando com o primeiro núcleo. Viajaram, viajou para Natal, José e Joana. Neste segundo caso, o que acontece? O sujeito está após o verbo. Eu posso concordar com o conjunto José e Joana, verbo no plural. Viajaram, José e Joana. Ou eu posso concordar com o termo mais próximo, no caso é José, que está no singular. Aí eu posso utilizar viajou. Duas maneiras corretas. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Se dentro desse sujeito eu tiver a primeira pessoa, eu concordo com a primeira do plural. Veja o exemplo. Maria, José e eu realizaremos a reunião. Ou seja, nós realizaremos a reunião, porque tem eu lá dentro desse sujeito. Quando não tem o eu, o caso é completamente diferente. Observe comigo. Sem primeira pessoa, os professores, tu e os funcionários, resolverão a questão ou resolvereis a questão. Habitualmente falamos resolverão e escrevemos também, mas o resolvereis também está adequado. Observe que as duas opções podem ser utilizadas por você. Vimos aqui a regra geral e alguns casos especiais. Procure investigar um pouco mais e aprofundar os seus estudos. Até mais!